Bastidores do clássico. Elenco está pilhado para jogo contra o Cruzeiro. A hegemonia do Atlético em Minas Gerais e, por fim, situação de Rodrigo Caetano. Nem tudo é o que parece. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no canal Bica Galo de segunda a sexta-feira, sempre à 1 da tarde, para te fazer companhia. Quero aqui agradecer a todo o carinho, a todo o empenho que vocês vêm demonstrando nos meus vídeos para me ajudarem com os likes. Atingimos ontem mais de 1.100 likes. Se puder, contribua com o seu like neste vídeo de hoje. Quem sabe a gente não consegue bater aqui os 1.500 likes. Eu conto demais com a sua ajuda e, claro, se puder, se inscreva no canal, que há 14 meses consecutivos é aquele que mais cresce em número de inscritos e em número de visualizações, graças ao carinho e, como eu disse, ao empenho de cada um de vocês. Bom, os bastidores agora do Clássico Mineiro, Atlético e Cruzeiro, mais uma vez se enfrentam na Arena MRV. E o canal Bica Galo procurou saber como é que está reagindo este elenco atleticano no que tange ao Clássico Mineiro. Dos últimos 5 jogos, o Atlético levou 3. Ou seja, tem aí, de fato, uma larga vantagem sobre o Cruzeiro. E aí, meus amigos, o problema é o seguinte: o Atlético fica com um gostinho bem amargo, afinal de contas, perdemos a última partida em casa contra o Cruzeiro por 1-0, aliás, uma partida trágica. O Atlético jogou muito mal, sofreu ali inclusive, no finalzinho do jogo, o Gemerson marcando um gol contra, dando a vitória ao Cruzeiro, que na minha concepção, naquele jogo inclusive, foi até melhor do que o Galo. Bom, a informação de bastidor que nós obtivemos é de que os atletas têm a consciência e que essa atuação no último jogo foi muito aquém do desejado, foi muito ruim, muito distante daquilo que realmente a equipe pode entregar e que há uma nova oportunidade de reverter este cenário. Bom, do ano passado para cá, pouca coisa mudou. Aliás, a grande mudança, talvez, seria a entrada de Gustavo Scarpa como titular deste time. O meia atuou por 45 minutos, no jogo contra o Democrata. A expectativa, porém, é de que Filipão mantenha a equipe que atuou, por exemplo, no primeiro jogo do Campeonato Mineiro, e aí realmente Gustavo Scarpa ficando no banco, cedendo esta vaga para Igor Gomes. Isso acontece porque o Scarpa não está em plenitude de forma física. É bom ressaltar, inclusive, que há ainda uma dúvida se Scarpa começa ou não como titular. Filipão pode talvez preservar o atleta porque fisicamente a gente sabe que ele ainda não está 100%. Bom, o Atlético treinou na manhã desta sexta-feira e nós obtivemos a informação de que o elenco volta ao CT, vai descansar agora à tarde e volta ao CT na noite dessa sexta-feira, se preparando aí, se concentrando para este grande clássico contra o Cruzeiro. Nos corredores do clube, o que corre, o que nós pudemos apurar aqui no canal Bica Galo é de que os jogadores ficaram extremamente chateados e ali, de certa forma, querendo uma certa revanche contra o Cruzeiro. Afinal de contas, como eu disse, não foi legal aquela partida, a derrota por 1-0. Então, se há realmente este sentimento, que é o que nós apuramos, interno, eu tenho certeza que o Atlético fará uma partida pelo menos com uma postura mais agressiva, com uma postura de mais posse de bola, chutando mais vezes ao gol do adversário, que realmente não aconteceu no último jogo. Lembrando que a massa atleticana, mais uma vez, olha aqui, ó, parabéns, torcida atleticana, mais uma vez vai lotar a casa. Inclusive, ontem, o Atlético publicou em uma de suas redes sociais que o clube atingiu a marca de mais de 40 mil ingressos vendidos. E lembrando, para quem não sabe, a capacidade máxima da Arena MRV é de 46 mil pessoas. Ou seja, eu espero e até acho que isso vai acontecer por ter uma torcida única. O Atlético realmente deve ter nesta partida o recorde da Arena MRV, que pertence justamente ao último clássico, quando tivemos mais de 43 mil pessoas no estádio. O Atlético tentará nesta temporada obter o sucesso que teve no ano de 1982. O Galo tentará o pentacampeonato consecutivo do Campeonato Mineiro, no caso. O Alvinegro de 2020 levou 20, 21, 22 e 23, e se levar em 2024, é o que eu disse que será o pentacampeonato. Entre as duas equipes, da parte técnica, inclusive, não há o que dizer. Obviamente, a gente sabe que é um clássico, a gente sabe que é um jogo que envolve fatores emocionais, que eles são muito importantes, e a obrigação, o peso da obrigação, se é que assim eu posso dizer, ele é do Atlético. Afinal de contas, joga em casa, joga com sua torcida e tem um elenco infinitamente superior ao do Cruzeiro. Inclusive ontem, conversando com o nosso companheiro aqui do canal Bica Galo, o Marco Geves,
Eu falei, Jeves, eu não conheço praticamente ninguém desse time do Cruzeiro, uma coisa impressionante, 2 ou 3 jogadores, o goleiro e o meio campo lá, e o resto, eu, Henrique, não conheço absolutamente ninguém. Ou seja, esse respeito ele tem que existir, mas sabendo que a qualidade técnica do Atlético é muito superior ao do Cruzeiro. Hoje, apesar de ser um clássico, se a gente for levar alguns fatores em consideração, como torcida única, jogar em casa e um elenco infinitamente superior ao do Cruzeiro, eu diria que o Atlético estaria jogando uma partida dentro da Arena MRV com um time hoje, né, que não é aquele Cruzeiro de outrora. E aí, meus amigos, eu acho que tem tudo para vencer. O Atlético só perde esse jogo, prestem bem atenção, hein? O Atlético só perde, quando eu digo perder, não é só perder não, empatar também, porque um empate para mim seria uma derrota contra o Cruzeiro. O Atlético só perde esse jogo se for para ele mesmo. Porque tem mais qualidade técnica, está jogando dentro de casa e com torcida única. Agora, respeitar o adversário? Claro, tem que respeitar o adversário. Clássico não se ganha com nome ou só com torcida. Os jogadores têm que entrar em campo e por tudo que eu ouvi nas últimas horas, vão entrar com tudo. Vão entrar partindo para cima e com espírito de luta. Principalmente, e aí eu deixo esse recado para o técnico Luiz Felipe Scolari, com organização. Se tiver o mínimo de organização, o Atlético sairá de campo vitorioso. O Atlético e Cruzeiro se enfrentaram em 384 jogos no Campeonato Mineiro, com 151 vitórias do Galo e 128 para o Cruzeiro. O restante foram empates. O jogo, repetindo, será neste sábado às 7h30 da noite. Eu quero saber do torcedor atleticano o seu placar. Deixe aí, faça a sua fezinha. Inclusive, a Betano está com uma oportunidade exclusiva aqui no canal Bica Galo. Se você investir R$20, ganha mais 20 na hora. Investiu 500, ganha mais 500 na hora. Para isso, você tem que ir na Betano e ao te perguntar em código promocional, você vai colocar a palavra Bica Galo. Uma palavra só, tudo junto. Faça a sua fezinha, meus amigos, porque eu acho que tá fácil. Por exemplo, colocar gol do Hulk. Eu acho que gol do Hulk é uma possibilidade enorme de acontecer. Não sei para você aí, mas vitória do Atlético, gol do Hulk, e aí a sua fezinha está garantida. Pode ser assim? Bom, a hegemonia do Atlético em Minas. Esse é um tema polêmico e talvez bem sensível que eu vou tocar aqui agora, e eu não vou abrir mão de falar sobre ele. Afinal de contas, eu acho que o clássico vem perdendo sim um certo estímulo ao longo dos anos, não é de agora, entre Atlético e Cruzeiro, por vários fatores. Mas aqui eu quero entrar somente numa pauta que é a hegemonia e o que pode acontecer em relação a Atlético e Cruzeiro nos próximos anos, nas próximas décadas. Muito se fala hoje sobre essa distância que há entre Atlético e Cruzeiro em campo, ou seja, de material humano. Eu diria, inclusive, que essa distância se torna cada vez maior no quesito fora de campo. E aqui eu explico a vocês. O Cruzeiro, assim como o Atlético, tem, eu ainda posso dizer que tem, uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. O grande X da questão é que o investimento e o panorama que figura-se no Atlético é totalmente diferente daquele que existe dentro do Cruzeiro. Por lá, o investimento inicial foi, teoricamente, de 400 milhões de reais. No Galo, o investimento foi de 900 milhões de reais. O Atlético, com este investimento, quitou parte, ou vai quitar ainda, porque existem negociações em andamento, boa parte das suas dívidas. No caso do Cruzeiro, quitou as dívidas iniciais. E as outras que vieram posteriormente, a expectativa, pelo menos por aquilo que a gente sabe, é de que do lado de lá, utilizem o dinheiro da fonte de renda do próprio clube para ir quitando as dívidas. No caso do Galo, vai quitar a maior parte das dívidas e aí fica um juro, uma correção menor que dá para você certamente ir equalizando ao longo dos anos. Bom, além deste montante inicial, o Atlético tem hoje um elenco avaliado, pelo menos no último levantamento da Sports Value, em cerca de 501 milhões de reais. Esse estudo foi realizado no fim de 2023 e não leva em consideração eventuais saídas e chegadas na temporada de 2024. O Atlético, então, tem, segundo este estudo, o sexto elenco mais valioso do Brasil e muito próximo ali de seus adversários, que 504, 506, enfim, não há uma diferença tão abrupta entre o Atlético e aqueles que estão acima dele, à exceção do Palmeiras e do Flamengo. O Cruzeiro, o Atlético está em sexto lugar, o sexto maior elenco, o sexto elenco mais caro do Brasil, e o Cruzeiro está em 15º lugar. Olha o salto, olha o tamanho desse salto. Bom, o Atlético conta também
e aqui a gente está traçando um paralelo entre os dois clubes, com uma estrutura invejável, o melhor CT e o melhor departamento médico do país. Por fim, o Atlético é o único que tem a casa própria. E aí quando eu falo em casa própria, né, os torcedores ficam realmente se sentindo maiores e tem que se sentir mesmo, porque o Atlético deve ter capacidade máxima em praticamente todos os jogos daqui para frente. Com a venda do Season Ticket, a expectativa, pelo menos da diretoria atleticana, é que se faça da Arena MRV um verdadeiro caldeirão, não só para um jogo, mas para toda a temporada, algo que a gente vê muito, por exemplo, na Europa. E do outro lado, no caso, né, do Cruzeiro, ainda um clube que me parece que respira por aparelhos, que está ali vivendo sob cuidados médicos, né, insistindo ali, às vezes, em permanecer na Série A, talvez sem ter essa condição de estar na Série A. E o Galo, que estava imerso, praticamente sem ar na água, sobe, tira o pescoço e agora praticamente o corpo inteiro fora desta água. O Atlético tem hoje, dando essa volta por cima, o melhor CT do Brasil, estádio próprio, a maior torcida do estado de Minas Gerais e também, claro, uma estrutura financeira invejável. E quando eu digo estrutura financeira invejável, não é para agora, é um planejamento de 10, 15 e 20 anos. Na minha opinião, será questão de tempo, inclusive, para que isso fique cada vez mais evidente, ou seja, que esse disparate entre Atlético e Cruzeiro seja cada vez mais visível, mais palpável, que essa distância se torne, ao longo dos anos, principalmente, insuperável. Obviamente, tem que existir o respeito entre atleticanos e cruzeirenses, mas acho que com o passar dos anos, as pessoas que vão nascendo, principalmente nesta década que estamos, terão lembranças muito vagas daquilo que talvez foi um clássico entre Atlético e Cruzeiro. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito deste assunto? Concorda comigo ou ainda acha que é cedo para falar sobre essa distância ou uma eventual hegemonia entre Atlético e Cruzeiro? Bom, Rodrigo Caetano, nem tudo é o que parece. Vamos falar agora de um assunto muito sério que mexe com toda a estrutura do Atlético, com aquilo que foi noticiado nos jornais, verdades e inverdades que foram ditas. Nós precisamos tocar na ferida. Precisamos tocar nessa ferida aqui. Mas antes eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no melhor canal de notícias do Atlético. Eu conto muito com sua inscrição e com o seu like. Bora bater 1.500 likes. É o like do gol de amanhã. Vamos bater o like para ajudar o Muzi, o Atlético e, obviamente, nessa corrente do bem para que o clube siga, né, trilhando seus rumos. Bom, o Atlético não se preparou e nunca teve, nós conversamos com um dos gestores do Atlético ontem, o Atlético nunca teve um nome na mesa para uma eventual substituição de Rodrigo Caetano. E aqui eu não estou fazendo uma crítica a qualquer colega, aliás, o Lucas Tanaka, inclusive, antes que falem que eu estou dizendo mal dele aqui, na verdade não há absolutamente nada disso. Ele apurou que o Paulo Brax, né, foi colocado à mesa do Atlético o nome do Paulo Brax, mas é importante frisar que neste momento vários nomes vão aparecer e a informação certamente deve estar certa, não deve estar errado nisso. Agora, o fato é que o Atlético, e aí em conversas com um dos gestores do clube, ele me informou o seguinte: Henrique, nunca pensamos em outro nome senão Rodrigo Caetano. O canal Bica Galo trará a você agora um apanhado de tudo que aconteceu nessa história envolvendo o Rodrigo Caetano e CBF. O primeiro passo é o torcedor entender que, diferentemente daquilo que foi divulgado, sabe-se lá o porquê, nos últimos dias, né, nós apuramos que o Rodrigo Caetano recebeu um contato telefônico da CBF. Logo em sequência, semanas depois, ou 7, 8 dias depois, se encontrou com um dos diretores da CBF, com o Atlético a par de tudo. Ou seja, tudo isso que aconteceu, o Atlético estava sabendo com a anuência do clube. Inclusive, nunca faltou, na minha concepção, transparência ao Rodrigo Caetano. Muito pelo contrário, sempre muito honesto nas suas tomadas de decisão. Ontem surgiu a notícia de que o Rodrigo Caetano, prestem bem atenção, teria trocado as minutas de contrato com a CBF e já estaria tudo certo com a Confederação Brasileira de Futebol, o que nós apuramos que não é verdade. Não é verdade essa troca de documentações entre Rodrigo Caetano e CBF. De maneira resumida, eu acho que a decisão do Rodrigo Caetano, inclusive, pertence apenas a ele. Certamente, ele sabe do carinho que tem a torcida do Galo, ele sabe da vontade que nós temos na permanência dele, digo nós como torcedores, e obviamente a diretoria atleticana já deu várias entrevistas, declarações por meio dos proprietários, dos gestores, que ele é o cara para se manter nesse cargo, até porque, né, não há ninguém para substituir o Rodrigo Caetano, não há, gente, não há nenhum nome à altura para substituí-lo. O Atlético teria que buscar alguma coisa para se encaixar,
quem sabe seguir o planejamento que foi feito pelo Rodrigo, enfim, um convite da seleção brasileira. É importante frisar que balança qualquer um, mas o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, até o fechamento desta matéria, não há uma definição, tá? Não há um ok para a CBF nem para o Atlético. Nós sabemos que a decisão será nesta sexta-feira. Informação exclusiva do canal Bicagalo divulgada ontem. A decisão sobre o Caetano deve acontecer nesta sexta-feira. Ele vai se reunir com dirigentes do Atlético que podem, eventualmente, isso corre nos bastidores, oferecer um plano de carreira a ele, aumento salarial e por aí vai. Até o dado momento, nada disso aconteceu. Tá só na fala. Outro detalhe importante, repito, é que o Atlético não discutiu nenhum outro nome internamente antes da saída do Rodrigo Caetano. Uma eventual saída, né, desse diretor seria certamente um dos fatores aí mais difíceis de reposição. Caetano hoje é o camisa 10 do Brasil no que tange à diretoria de futebol. Mas claro, os diretores passam, as pessoas passam no clube, os ídolos também vão, e aí a história é o que fica. O Atlético é maior do que tudo isso, é maior do que a gente, é maior do que os diretores, é maior do que os presidentes, e a gente espera que realmente a melhor decisão seja tomada e que o Rodrigo Caetano, a gente assim deseja, permaneça no Galo. Bom, galera, hoje é dia dos abraços, hein? Quem mandou os nomes aí durante a semana, no final do programa eu vou citar os abraços, mas eu quero falar aqui da Biotecna, a melhor escola técnica do Brasil. Você que tá aí, que é pai, que é tio, que é avô, tá vendo o seu filho, neto, sobrinho, afilhado em casa aí parado, tá sem fazer nada, só coçando o dia inteiro? Acione a Biotecna. Diga que veio através do canal Bicagalo e você vai estar ofertando um futuro para essa pessoa. Pague o curso técnico para ela, ofereça qualidade de vida a essa pessoa. Lá na frente, eu tenho certeza que vai te agradecer. Se falar que foi do Bicagalo, tem 13% de desconto na matrícula. Agora os abraços. Você que escreveu o seu nome aí durante a semana nos comentários. E se você quiser também, escreva aí. Quem sabe na sexta-feira que vem eu te mando. Vamos lá, José Garcia Aguiar, lá de Brumadinho. O Marcino da Conceição de Montes Claros, Luiz Eduardo Coelho, que mandou um elogio pra gente, muito obrigado pelo carinho, viu, Luiz? A Luciana Agripina, Nilde Ferreira, vocês duas estão sempre aí acompanhando as lives do Múzio, Lucas, enfim, o Amaro Gomes, lá de Queluzito, tamo junto, meu querido, Ronaldo do bairro Castelo, em Belo Horizonte, o Elcio Muzi, nosso parente aí lá do Vale do Aço, um beijo especial para toda a família Muzi do Vale do Aço, o Luciano Oliveira de Divinópolis, enfim, são muitas pessoas que nos mandam. Eu quero aqui agradecer o carinho, a compreensão de todos que contribuem no chat, o Vinícius, enfim, eu tento aqui lembrar de todo mundo, mas é impossível, porque são muitas pessoas, mas eu sei de cada um e eu tô interagindo com vocês aí no chat também. Tamo junto e misturado, obrigado por tudo, deixem o seu like e vamos torcer para a vitória do Galo. Qual é o seu placar para amanhã? Eu acho que vai dar 2-0 pro Galo, já é minha aposta na Betano. Valeu, vou nessa, fui!